essa é a nossa temática, né? Como despertar o valor que há em você e monetizar o seu conhecimento, né? Essa é a nossa ideia aqui principal de hoje, né? Então, eu sei que parece, né, às vezes é bom demais para ser verdade a gente falar isso, mas é possível sim, né? Eu gosto de dizer que nós somos remunerados, né? Não é pelos títulos que a gente tem, não é em função de quantos cursos eu fiz. É claro que isso também ajuda, né? São fontes de conhecimento, mas a gente é valorizado, a gente é remunerado em função daquilo que nós fazemos com aquilo que nós sabemos, né? Então, tudo que nós vamos discutir aqui pode ser aplicado, assim, por qualquer professor, não importa que você tenha se formado recentemente ou se faz muito tempo, né, que você concluiu a faculdade, né? Aliás, o que eu gosto de dizer para vocês, que o que a gente vai discutir aqui infelizmente, são temas que não são tratados na nossa formação, não são tratados na faculdade, né? E quando a gente entende o nosso valor, esse é o caminho para que a gente possa aí conseguir melhores salários como professor, melhores oportunidades, né? E até mesmo uma renda extra, porque nós somos remunerados, como eu disse, né? Isso em qualquer trabalho. Não é em função dos títulos, tá? Mas sim em função do que você faz com aquilo que você sabe. E aí o pessoal pergunta, mas não é importante a gente ter um mestrado, doutorado e tudo mais? Claro que sim, né? Eu não tô tirando o mérito de tudo isso de forma alguma, tá? Mas a gente precisa entender que mestrado, que doutorado são caminhos para a nossa evolução e eles são importantes com certeza, mas não é necessariamente só dos títulos, mas assim das ações que nós vamos fazer a partir desse conhecimento, tá? E o primeiro ponto que eu queria, né, falar para vocês, como eu disse, a nossa ideia, principalmente no dia de hoje, é tentar trazer coisas novas para vocês, até mudando um pouquinho a nossa maneira de pensar. E por que eu falo a nossa maneira de pensar? Como eu disse para vocês, muitas das coisas que a gente vai discutir aqui, nós não fomos, né, treinados, né, nós não fomos educados, nós não fomos ensinados sobre alguns pontos na universidade, né? A nossa formação, ela não englobou isso, tá? Então, por que eu menciono isso para vocês? Então, se isso não está na nossa formação, de certa forma, né, nós temos um pensamento, né, um pouco, eu não vou dizer fechado, não é essa palavra, mas nós temos um pensamento diferente em relação, né, aonde atuar, aonde ensinar, e às vezes a gente fica centralizado nesse modo tradicional e tem dificuldades de enxergar outras alternativas, né? E a gente sempre fala que a valorização do professor realmente é um problema, né, que nós temos na nossa sociedade, né, e não é só do ponto de vista financeiro, né, a gente sabe disso até em relação às situações que a gente vivencia em sala de aula, né, até problemas emocionais a gente acaba aí desenvolvendo, né, mas o meu objetivo é hoje que a gente entenda que existem oportunidades. Amanhã a gente vai falar como chegar nelas, mas na nossa próxima aula. Mas hoje é interessante a gente enxergar que existem sim oportunidades e oportunidades que podem nos trazer valor, né? Mas para que tudo isso seja possível, né? É interessante que vocês entendam qual é o papel do professor hoje. E isso precisa ficar muito claro. Nós não precisamos mais de um professor que transmita conhecimento. Tá? E por que eu falo isso? Porque tá tudo na internet, pessoal. Tudo está na internet. Eu tendo um celular, eu tendo um computador, né? Até mesmo um livro, eu costumo dizer isso. Na minha época, né, de estudante, por exemplo, nós não tínhamos tanto acesso assim à internet quanto nós temos hoje.
E muitas vezes a curiosidade, né, estava ali no professor, tá? Até no meu período de graduação, nós tínhamos que acessar os livros, tá? E não tem livro para todos, né? Não eram todos que tinham condições de comprar livros. E a biblioteca também não atendia, né? O número de livros na biblioteca não atendia a todos. Então a gente precisava da figura do professor. Hoje, com a internet, né, e até a acessibilidade a livros, a gente encontra livros hoje, grandes autores aí em PDF e tudo mais, e até por um custo menor, a informação está em tudo. Então eu preciso entender que o papel do professor não é mais de ficar transmitindo conhecimento. Esse é o ponto-chave. Eu fiz essa pesquisa aqui, olha, há um mês atrás, tá? Até faz parte de uma das nossas aulas aqui do YouTube. E o que é interessante? Ó, essa pesquisa foi feita no dia 10 de janeiro. Vejam quantos vídeos, né, nós temos de química no YouTube, né? Então, essa quantidade de vídeos com a palavra química, tá? A busca foi feita com a palavra química. No dia 8/2, ontem, né, eu fiz a mesma pesquisa. E olha, aqui a gente vê, há um mês atrás eu tinha aproximadamente 6 milhões, né? Agora a gente tem aproximadamente 6 milhões e 500 vídeos. Ou seja, em um mês nós temos um aumento aqui de 500 mil vídeos em um mês. Então isso é só para que vocês tenham uma noção de como, né, toda a informação ela tá na internet, né? E aí a gente precisa começar a entender que para eu trazer coisas diferentes, eu preciso começar a pensar em coisas além desse tradicional, além disso que já está disponível, né? O professor ele tem um papel diferente hoje. Então, isso é um ponto importante da gente observar. Aqui são pesquisas feitas com termos clássicos de química, né? Ó, estequiometria, tá? 94 mil vídeos, ligação covalente, 10 mil vídeos, química orgânica, né, nomenclatura, né, de química orgânica, 18.500 vídeos. Então, é só para que vocês tenham uma informação, né, uma noção do quanto as informações estão acessíveis hoje para as pessoas, né? E aí a gente fala, mas tá, se tá, tudo isso está disponível para as pessoas, por que a pessoa precisa hoje de um professor? E ela precisa, e precisa de muito. E a gente vai entrar aí nesse mérito hoje, tá? Mas antes da gente começar aqui a falar, né? Antes de entrar a fundo em todo esse conteúdo, eu queria explicar um pouquinho para vocês, né? As causas que impedem, muitas vezes, a gente de se diferenciar mesmo, né? Como um professor, de modo a garantir a nossa empregabilidade. Como que eu cheguei a essa conclusão, tá? Então, eu quero contar um pouquinho da minha história, assim como vocês, né? Eu comecei aí a minha jornada como professora buscando deixar um legado, deixar uma marca no mundo. Acho que todo professor, de certa forma, começa pensando assim, né? De modo que os alunos que passassem aí por mim pudessem ter uma formação de qualidade, né? Que eu pudesse contribuir aí para um mundo melhor. Só que o começo não foi tão simples assim, né? Quando eu comecei a lecionar, eu me deparei com muitos alunos extremamente desmotivados, sem sonhos, né? E também diversos colegas meus, professores, né? Frustrados com o ambiente escolar e também com a remuneração, né? Que eles recebiam. Não era só uma questão de remuneração, mas uma questão de todo aquele conjunto, de todo aquele ambiente, né? E o que me fez começar, né, a agir diferente, né, foi começar a pensar em como que o meu trabalho, né, ele poderia melhorar esse sistema, né, que de certa forma, né, está totalmente comprometido, né, ou seja, eu comecei a direcionar o meu pensamento em como que eu poderia motivar aquelas pessoas, em como que eu poderia ajudar aquelas pessoas, como que eu poderia resolver esse problema, ao invés de ficar encontrando um culpado, né? Então, essa foi a chavinha, né, vamos dizer, que mudou aí na minha mente, que me fez a começar a agir um pouco diferente, né?
E essa é a ideia que eu gostaria que vocês tivessem hoje, que a gente saísse também daqui hoje, né? Se nós quisermos trazer valor àquilo que a gente sabe, ao nosso conhecimento, esse conhecimento precisa estar aplicado na resolução de um problema de uma pessoa. Isso é o que vai trazer valor ao seu conhecimento. Então, muitas vezes nós ficamos focados em encontrar culpados, né? Essa era uma conversa que eu ouvia muito na sala dos professores, né? A gente chegava na sala dos professores, era aquele ambiente às vezes pesado, do professor ali reclamando da vida corrida, que não tinha tempo para nada, que tinha que preparar aula, e chegava em sala de aula, o aluno totalmente desmotivado e tudo mais, né? Mas a gente não para pensar em como que a gente pode melhorar tudo isso. Esse é o ponto-chave que a gente precisa começar a trabalhar e desenvolver ao longo desses dias, né? Existem muitas dificuldades dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia como professor. A gente entra em sala de aula, a gente vai encontrar um aluno desmotivado, um aluno que não está interessado em aprender. Além disso, ele tem acesso a meios de distração que no passado não se tinha, né? Então, esse é um desafio hoje. O aluno chega na minha aula com um celular e agora no ensino remoto, né? Pior ainda, porque ele assiste a aula com o computador, com o celular e tudo mais, né? Então, esse é um ponto chave que a gente precisa começar a pensar, né? A atenção do aluno hoje não está mais na aula, está no celular. Então, aqui eu tenho um desafio muito grande. Muitas vezes, principalmente quem trabalha com ensino médio, a gente tem problemas de indisciplina. E tudo isso vai levar a uma desmotivação para nós, professores, né? Como que eu vou ter criatividade? Como que eu vou ter motivação se eu encontro um ambiente todo desanimado, né? O aluno está lá por imposição, não é porque ele quer, ele está ali por obrigação, né? Muitos professores têm medo, né, dos recursos EADs, dessas aulas remotas, né? Principalmente quem trabalha no ensino universitário, muitas universidades colocando aqueles programas de ensino com aulas gravadas, né? O ensino universitário particular e tudo mais. E às vezes a gente também não tem infraestrutura, né, para trabalhar como a gente gostaria. Então, essas são uma das nossas dificuldades, né? Essa é a nossa realidade como professor, né? Se vocês quiserem complementar aí no chat, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, coloquem aí, né? Oi, Fábio, saudações aí para você também, tá? Sejam todos aí bem-vindos. Pessoal, se vocês quiserem colocar aí, fazer perguntas, usem o chat, tá? Aproveitem o chat para isso. Eu trouxe essa matéria também, porque isso aqui me preocupa bastante, tá, pessoal? E isso é o que me dá também muita motivação para fazer, às vezes, o que eu faço, né? E a gente vê essa palavra, né? Quando a gente associa ao professor, além da gente carregar todos esses problemas que a gente está mostrando aqui, nós temos também a questão da desvalorização, né? Então, essa é uma reportagem da revista Exame que ela fala o seguinte, né? A desvalorização da carreira, baixos salários, carga horária intensa e acúmulo de problemas de saúde são relatos comuns entre os nossos educadores, né? E aqui ele mostra uma pesquisa realizada pela Associação Nova Escola, com mais de 5.000 professores, e ele mostra que entre junho e julho de 2018, 66% desses profissionais foram afastados do trabalho por questões de saúde. E o que eu falo para vocês é que tudo isso que a gente está vendo, né, problemas de saúde, tem relação com tudo isso que a gente está colocando aqui, com essas dificuldades, com os problemas que a gente encontra no dia a dia, né? Vejam quantas reportagens, se vocês fizerem uma busca aí no Google, quantas reportagens não tem falando de estresse e ansiedade, né, na profissão, na nossa profissão, e principalmente, né, nesse período de pandemia. É claro que nós estamos passando por um momento que não tem como a gente falar que o professor é o único afetado, claro que não, a gente está passando por um momento de dificuldade com a pandemia
que toda a sociedade está sendo afetada de certa forma. Então, problemas como estresse e ansiedade aumentaram muito, né? E principalmente se a gente for colocar nós como professores, né, ter que aprender rápido, ter que se adequar a um novo modelo de ensino e tudo mais. E por que eu trago isso para vocês, né? A gente tem um hormônio que é o cortisol. Esse hormônio é o nosso marcadorzinho químico que representa a ansiedade e o estresse. E eu gosto de falar isso para vocês porque isso, de certa forma, vai fazer com que vocês entendam por que a gente precisa dar uma atenção especial a esses problemas, a falta de valorização do professor. Isso vai refletir na nossa saúde emocional e, consequentemente, na nossa saúde física, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. A desmotivação é algo importante. Quando eu estava começando, eu ouvi assim: o que você está fazendo aqui? Você vai fazer outra coisa. Eu estou toda empolgada querendo fazer acontecer, né? Eu também já ouvi coisas assim, sabe, Marília? E principalmente quando você chega para lecionar com títulos, né? Ah, você é mestre, você é doutor e você está trabalhando aqui, né? Você poderia fazer coisas melhores, enfim. É muito triste, né? Essa questão da desvalorização, da desmotivação, né? A desmotivação, ela está inserida no ambiente. E eu falo isso, pessoal, eu já trabalhei em ensino médio e já trabalhei também em ensino superior. E esse ambiente, tá? Eu senti nas duas esferas, tanto quando a gente fala na educação básica, quando a gente fala também no ensino superior. É lógico que os problemas são um pouco diferentes, mas essa desmotivação, ela acaba sendo geral, tá? E o que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, a gente tem, na realidade, um sistema de defesa do nosso organismo, que ele é conhecido por sistema de luta ou fuga, tá? É um mecanismo neurológico, está associado a uma região do nosso cérebro responsável pelos instintos e, consequentemente, a função, né, desse sistema de luta ou fuga é nos proteger de uma situação de perigo. E o que é o perigo, né? Biologicamente falando, o perigo é algo que vai comprometer a sua integridade física. Isso é o perigo. Então, se tem uma cobra, um animal me atacando, eu estou numa situação de perigo. E como que o meu corpo ele reconhece essa situação de perigo, né? O reconhecimento dessa situação é o que a gente fala que ativa o nosso sistema de luta ou fuga. E por que ele tem esse nome? Sempre que eu estou numa situação de perigo, eu preciso lutar ou fugir. Por exemplo, se eu estou andando no meio de uma selva lá, de uma floresta, e aparece uma cobra ou um outro animal que vai me atacar. Ou eu fujo desse animal, ou, se não der tempo, eu luto com esse animal, eu entro em confronto. E é muito interessante porque a gente tem a liberação do cortisol, né? Sempre que a gente tem sentimentos como medo, ansiedade, raiva, está associado ao nosso sistema de luta ou fuga que foi ativado. Então, nem sempre o medo é real, pode ser que você tenha um medo imaginário, né? O que é um medo imaginário? Você não tem uma situação de perigo real acontecendo, não tem um animal te atacando, mas isso aqui vai ser acionado. E aí, uma das características é a liberação de cortisol. Dependendo da quantidade de cortisol liberada, eu posso fugir, como eu posso lutar. A fuga está associada ao medo, tá? O medo faz fugir, né? E a luta está associada à raiva. Então, quando eu vejo que não tem jeito de fugir, que eu vou ter que entrar em confronto, eu tenho uma liberação ainda maior de cortisol, que é o que vai acionar esse sentimento de raiva e vai fazer a pessoa entrar em ação de uma forma mais agressiva. E esses são os sintomas de quando esse sistema ele é acionado. A nossa pupila dilata, porque eu preciso enxergar melhor, eu estou sendo atacada por um animal, né? Os vasos sanguíneos se contraem, então a pele fica pálida, e isso é ótimo, porque se eu sofrer um corte, eu tenho menos chances de ter uma hemorragia. Os músculos ficam tensionados, a transpiração aumenta, a respiração fica mais ofegante, o coração acelera, né? Porque eu preciso começar a mandar sangue, a bombear mais aí.
o nível de açúcar no sangue também aumenta e a digestão ela cessa, né? É como se o cérebro mandasse um aviso assim: olha, tem um perigo enorme aqui. Para de fazer a digestão aí e centraliza todas as nossas forças aqui para combater esse perigo, tá? E por que eu coloco isso para vocês, né? Tudo isso precisa acontecer se aparecer uma cobra aí, se você tiver um perigo realmente verdadeiro. Só que isso está acontecendo, pessoal, no nosso dia a dia. Naquele ambiente que eu mostrei para vocês, né? Aqueles problemas que nós temos como professor, esse sistema aciona. Porque se você tem estresse, se você tem insegurança, se você tem medo, esse sistema ele foi acionado, tá? E uma das características mais importantes que eu falo para vocês, além dos problemas de saúde, porque a digestão para. Então aqui, eu tô com dor de estômago, fiquei estressado, me deu até dor de estômago. Lógico, a digestão parou, né? Tem pessoas que têm crises emocionais tão elevadas que elas podem desenvolver diabetes, porque começa a aumentar o nível de açúcar no sangue. Então, quando eu passo por situações como essas, momentaneamente, o meu corpo se reequilibra de novo, se regenera. Mas se eu passar por isso constantemente, o meu corpo se intoxica. E um dos pontos chaves são os brancos de memória. Quem nunca foi fazer uma apresentação, falar em público ou uma prova, que na hora H não lembrava de nada e depois que a situação termina, você começa a lembrar disso. Por quê? O cortisol é liberado, atinge uma região do nosso cérebro que bloqueia as memórias. Essa região é rica em receptores de cortisol. E aí bloqueia as memórias. E aí você tem branco. Como que um professor vai dar uma boa aula estressado? É impossível. É impossível, pessoal. A gente tem brancos de memória. Eu não consigo dar o meu melhor nessa situação, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tenho 19 anos e desejo ser professor. Recebi comentários de colegas e pessoas próximas dizendo que ser professor é uma profissão péssima. Me desmotivei, só que assistindo suas aulas tenho outra visão. Poxa, que legal. Eu acho que a gente precisa se unir, pessoal, nesse sentido, né? Não é que a gente tem que deixar de ser professor, mas como a gente resolve esses problemas. Não é desistir. Imagina uma sociedade sem professor. Não caminha uma sociedade sem professor. A gente precisa de professor, né? Mas a gente precisa começar a trabalhar esses problemas para fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Não sei se tem muito a ver, mas quando nós ficamos desmotivados com o local de trabalho e passa a adotar uma certa rejeição com tudo, teria alguma coisa a ver com a síndrome de burnout? Tem sim, né? Na realidade, Marília, eu acho interessante você falar isso, porque assim, a nossa comunicação, isso que a Marília colocou é interessante, porque assim, a nossa comunicação, ela se dá por meio das expressões. A gente tende a repetir as expressões faciais do outro, tá? Isso é neurociência, isso é explicado por meio da neurociência. É assim que uma criança aprende a falar, é assim que a gente tem sotaques, porque inconscientemente a gente imita alguns gestos, né? A musculatura facial da outra pessoa. Então, o nosso estado emocional, ele começa com a nossa expressão facial. Então, existe uma expressão facial para o medo, para a raiva e para tudo isso. Então, o que a gente começa a desenvolver, né? Não é que você vai desenvolver uma empatia pelo outro, né? Como é no caso dessa síndrome, né? Mas o que a gente vê é o seguinte: a gente começa a copiar, tá? Inconscientemente, a expressão facial do outro e automaticamente a gente começa a, não vou dizer se contaminar, mas o primeiro ponto mudou a minha expressão facial, muda a produção de substâncias químicas que o meu corpo produz. E aí muda o meu estado emocional. Então, quando você está num ambiente que está todo mundo desmotivado, eles têm aparências de pessoas desmotivadas. Eles têm expressões faciais de pessoas desmotivadas. E, consequentemente, a gente estando naquele ambiente onde essas pessoas são a maioria, automaticamente essa desmotivação, esse desinteresse também começa a vir. E aí a gente começa a ter uma rejeição de tudo, né?
Então, muitas vezes a gente tem que fingir que não tá vendo algumas coisas, né? A gente tem que se afastar mesmo de, né, tentar mudar de assunto, coisas desse tipo, porque a gente acaba, né, não vou dizer contaminar, mas a gente acaba reproduzindo, a gente consegue chegar ao estado emocional do outro também por aproximação, porque a gente repete, né, as expressões faciais, né? E por isso que a gente, a questão, né, aquela atmosfera me contamina. Então a gente precisa tentar mudar isso, tá? E alguém reclamar, começar a falar de outra coisa, porque caso contrário a gente começa a criar um ambiente totalmente desmotivado, tá? Então eu tô mostrando esse sistema de luta ou fuga para vocês rapidamente, porque isso é sério, tá, pessoal? Uma vez que esse sistema ele foi ativado, a gente começa a produzir cortisol, tá? O cortisol em excesso, ele acaba afetando a saúde. Um outro ponto que é interessante vamos supor, tô na floresta, foi caçar, apareceu um animal, me atacou. O risco de eu ter cortes é muito grande. Então, o nosso corpo, ele desenvolve inflamações como um mecanismo de cicatrização de cortes. É muito comum, principalmente nós que somos adultos, né? Nós não temos mais idade para ter espinhas, por exemplo. A espinha é uma inflamação, tá? Então, comecem a observar em dias que vocês passaram por estresse muito grande, como não começa a aparecer alergias, espinha, o nosso corpo ele começa a se inflamar, tá? Isso é um alerta de que tem alguma coisa errada. A imunidade cai, tá? Tem uma relação muito grande com o nosso sistema imunológico. Isso é o que eu não preciso, eu não posso ter nesse momento de pandemia, minha imunidade baixa, tá? E essa doença aqui, né, a doença de Cushing, ela é caracterizada, geralmente são pessoas mais velhas, né, que desenvolvem, mais velhas que eu falo, lá por volta dos 40, 50 anos, uma pessoa que já tem uma experiência de vida, porque ela representa um acúmulo de cortisol, pessoas que passou por muitos momentos de estresse ao longo da trajetória, tá? E aí começa a desenvolver essa síndrome. Acúmulo de gordura na região abdominal, né? Muitas vezes com estrias, tá? Pernas e braços finos, gordura aumenta e proteínas diminui. Então, né, toda a musculatura e os braços aqui ficam finos, tá? A coluna, ela enverga, a gente pode observar aqui, e as bochechas ficam avermelhadas, né? Esse é um quadro de uma pessoa que passou por constantes estresse, medos, né? E liberou esse sistema de luta e fuga dela constantemente, e aí o corpo não consegue se regenerar mais, tá? Então, eu faço essa chamada de atenção para vocês, né? Que sempre que mexer com as nossas emoções, de certa forma, isso está mexendo com a nossa saúde, porque o nosso sistema emocional, ele é composto por uma combinação de substâncias químicas, tá? E essas substâncias químicas vão trazer alterações também fisiológicas. Então, sempre que eu mudo o meu estado emocional, eu tenho mudanças na minha expressão facial, eu tenho mudanças fisiológicas, o coração acelera, eu tenho liberação de substâncias químicas e isso pode refletir na minha saúde, tá? Então, esse é um dos pontos que eu reforço para vocês, que a gente merece sim trabalhar essa questão da motivação e da desvalorização do professor, tá? Mas vamos lá, vou falar aqui um pouquinho, né? Como que hoje, tradicionalmente falando, o professor ele é remunerado, tá? A gente tem o professor horista. Então, esse professor horista é aquele professor que ele recebe por hora aula, ok? Esse professor, ele tá tanto no ensino médio, tá? Que é ensino médio, deixa eu arrumar aqui para vocês. Esse professor, ele tá tanto no ensino médio, quanto no ensino técnico, quanto no ensino superior, né? Quando a gente fala do ensino superior na rede privada, tá? Principalmente na rede privada, tá?
Mas enfim, né? O que, que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Hoje, mesmo fazendo um concurso público, por exemplo, tá? Eu posso trabalhar como professor horista, ok? Existem escolas, né, que remuneram por hora aula, tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Centro Paula Souza, né? O Centro Paula Souza, o professor, ele é remunerado, né, por hora aula, mesmo ele tendo feito um concurso, tá? Então, existem algumas faculdades também públicas que também remuneram por hora aula, tá bom? E a maioria das faculdades, né, o ensino superior privado, ele remunera, né, o professor, considerando essa carga horária aí, né, horista, tá? Então, esse aqui é um ponto-chave, né, o professor. Não sei se o meu cursor tá aparecendo em duplicado aí para vocês. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Deixa eu ver se melhora aqui, peraí. Acho que agora corrigiu. Mas vamos lá, né? A gente tem esses dois tipos de remuneração. Existe o professor com regime de dedicação exclusiva, né? Esse professor, normalmente, ele vai estar atuando no ensino superior, né? Universitário, né? O ensino superior, nas redes públicas aqui do nosso país, né? Nas faculdades federais, algumas estaduais, tá? Mas existem também faculdades públicas, principalmente as de tecnologia, que remuneram por hora aula. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês quando a gente tem uma remuneração por hora aula, tá? O salário que eu vou ter depende da quantidade de horas que eu trabalho, ok? E nem sempre eu vou ser remunerado para preparo de aulas. Eu sou remunerado só em função, né, das aulas que vão ser dadas, tá? Então, aqui tem um ponto interessante, tá? Então, mesmo que você é concursado e você recebe por hora aula, o seu salário pode variar e depende da quantidade de aulas que você consegue aquele mês, né? Aquele semestre ou aquele ano, tá? Já um professor de regime de dedicação exclusiva, não. Esse aqui vai ter o salário dele fixo. Muitas vezes os salários são atrativos, tá? Mas tem um caminho para chegar nesse professor com regime integral de dedicação exclusiva, né? Que caminho é esse? Eu vou ficar 4 anos, no mínimo, na minha graduação, ok? Mais 2 anos para fazer um mestrado e pelo menos 4 anos para fazer um doutorado. E ainda tem um tempo indeterminado entre a defesa desse doutorado e a aprovação, né? E eu estou considerando tudo isso no tempo mínimo e que você termine a graduação, inicie o mestrado em seguida, terminou o mestrado, inicie o doutorado, né? Existem algumas faculdades, eu acredito que em algumas regiões, né, aqui do Brasil, que às vezes só com o mestrado você consegue entrar com regime de dedicação exclusiva, tá? Aqui em São Paulo, pessoal, eu desconheço, em alguns estados eu desconheço, mas tem estados, sim, que às vezes você não tem muitos doutores naquela região e eles acabam abrindo concurso para professores, né, que têm apenas um mestrado, por exemplo. E aí, é lógico, o salário também é menor, né, porque o salário depende dos títulos. Mas considerando aqui o caminho tradicional, é uma longa jornada, né, para a gente chegar a esse valor aqui, a essa estabilidade, realmente com um salário um pouco mais atrativo, um cargo também que, de certa forma, ele leva a uma certa evolução, porque além de professor, você é pesquisador, né, então isso também é um ponto interessante. Aqui você não é só professor, aqui você é professor e pesquisador, né? Então são vários, né? São várias atividades, a responsabilidade aqui é bem maior, né? Mas existe um caminho. E durante toda essa trajetória, como que eu vou trabalhar, né? Será que eu só vou conseguir alguma coisa quando chegar a esses 10 anos? Então, isso também é um ponto para a gente começar a pensar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat.
Tive uma professora orientadora no estágio que gostava mais da área técnica e estava ali lecionando porque precisava do dinheiro. Aceitou ser professora integral para ter mais dinheiro, mas não é feliz. Esse também é outro aspecto, a gente precisa ser feliz, né, dentro daquilo que a gente faz. Existem muitas pessoas que vão para a docência, às vezes como uma alternativa e não como uma escolha, né? E aí isso em todas as áreas, tá, pessoal? Todo mundo que não tiver exercendo ali o seu lugar no mundo, vamos se dizer, vai ter problemas, né, em qualquer profissão. Outro professor que disse sair da faculdade querendo mudar o mundo, mas que desistiu. É triste isso também, né? Eu fiquei assim em 2019 para cá com uma escola em que trabalho e tive muitos alunos assim também. Hoje estou tentando trabalhar muito essas questões e acho que sabendo lidar justamente por estarmos num sistema remoto, não sei como será quando eu puder voltar, né? Assista a série Merlin da Netflix, se tiver assinatura. Legal, o pessoal indicando aí filmes, né? Para tratar aí essa questão da inteligência emocional. Muito bom mesmo, né? Acho que essa troca de vocês aí no chat vale muito a pena, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? É uma pessoa hoje que ela tem só a licenciatura ou que ela tem apenas, né, um mestrado, muito possivelmente ela terá que atuar dentro desse regime horista, tá? Isso aqui é um ponto importante. E nesse regime horista, o nosso salário, ele acaba oscilando, né? E eu mostrei esses dias esse caminho aqui, né, numa aula no YouTube, e aí uma aluna também levantou uma questão, né, que ela fala que os salários são atrativos, mas não necessariamente para toda essa formação, toda essa dedicação que a pessoa teve, né? Então, isso também é um ponto que a gente precisa considerar, né? Se leva em conta, né, ser justo em relação a tudo isso, a todo esse pacote, a toda essa bagagem que a gente precisa ter, né? O salário ele pode ser atrativo, mas talvez não compatível com tudo isso, com todo esse histórico que essa pessoa teve, né? Mas enfim, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que existe esse caminho, que esse caminho é possível, mas ele é distante, né? O que me chama muita atenção é que a forma como o professor ele é tradicionalmente remunerado nas instituições de ensino acaba não conferindo essa estabilidade financeira. E por que eu falo isso? Esse é o caminho para que a gente consiga essa estabilidade, né? Aqui sim, eu teria uma renda atrativa, uma renda fixa, né? Digamos assim, e teria, né, até um ambiente até mais propício para se desenvolver, né? Que a gente fala de pesquisa, de outras coisas. Mas aquela pessoa que ela recebe muitas vezes por hora aula, né? E que ela precisa encher a agenda dela, ela precisa trabalhar 2 períodos, ela precisa dar aula em vários locais ao mesmo tempo. Essa sistemática toda não vai conferir uma estabilidade. E mesmo que ele tenha essa estabilidade, que ele tenha um salário razoável, ele não tem tempo para nada. Porque ele passa o dia inteiro dando aula, ele não tem tempo para preparar aula, para fazer um material de qualidade, porque a gente sabe, né, pessoal, quem quer preparar uma aula mesmo bacana, dá trabalho. Dá trabalho. Não tem como a gente falar que não dá trabalho, né? E imagina você, né, dando aula aí o dia todo, não tem tempo para estar preparando, isso vai refletir na qualidade da sua aula e todos aqueles problemas, aluno desmotivado, vão estar presentes se a sua aula, né, não trouxer algo diferente para o aluno, não trouxer motivação para o aluno. E como que você vai ter motivação, né, se nem tempo muitas vezes você tem? Então, o fato da gente ser remunerado, né, na grande maioria das vezes, por hora aula, e às vezes você tem que se deslocar, você sai de uma faculdade aqui, ou de uma escola aqui, vai para outra,
do outro lado da cidade, né? Quem vive numa região, em cidades grandes, como aqui em São Paulo, na região metropolitana, é trânsito, é o metrô lotado, é o trem lotado, é o ônibus lotado, é difícil o deslocamento. Tudo isso estressa, tudo isso traz problemas. Eu sei que agora com o ensino remoto, são problemas que a gente não está tendo, né? Mas em contrapartida também tem o professor que está dando aula o dia todo. Ele não tem tempo para preparar, né? Então isso é algo que preocupa, né? O nosso sistema é feito dessa forma, né? A maneira como a desvalorização do professor, muitas vezes ela já começa aqui, tá? Ela já começa da forma, né? Como a gente está lidando, como esse sistema construiu, né? O modelo de contratação do próprio professor, tá? Isso não confere estabilidade. E quem está em instituições particulares, né? A gente sabe que a rotatividade de professor de um semestre para outro, na maioria delas, é muito grande, né? Quem ainda está no sistema público pode ter oscilações de um número de aula ou outro, mas ainda tem uma estabilidade um pouco maior, tá? Exatamente, e se sai por um tempo do meio acadêmico, o currículo cai, e a dificuldade de inserir novamente no meio acadêmico é muito complicado. Digo isso após o doutorado. É verdade, tá? Quem quer seguir esse caminho aqui, pessoal, a minha recomendação é, né, desde a graduação, seja um aluno superativo, se envolva em iniciações científicas, produza artigos, né, participe de eventos, né, a pesquisa é muito valorizada para quem está nesse meio, né, e aí você se forma hoje, você defende o seu doutorado hoje, e você se desconecta da universidade, você não está mais lá fazendo pesquisa, não está mais produzindo, o teu currículo ali acaba não sendo tão interessante. Tudo isso acaba sendo importante num processo de aprovação, né? Então, aqui eu falo, tem um longo caminho. E ainda tem um outro porém, você precisa que tenha o concurso aberto e muitas vezes dentro da área que você se formou, né? Tem universidades que elas não exigem, tá? Eu conheço um pouco, por exemplo, o edital da Universidade Federal do ABC, ela não exige, tá? Ela exige que você tenha doutorado, não interessa a área. Mas existem outras universidades, a Federal de São Paulo aqui, por exemplo, ela já exige, eu quero um doutor em Química Orgânica, tá? Eu quero um doutor em Química Analítica. Então, a sua área de atuação também é um ponto-chave, a área que você se formou também é um ponto importante, tá? Deixa eu ver. Muito trabalho nos bastidores, preparo de aula e ainda acho que é só da aula, né? Não é mesmo, né, Josiane? Não é só da aula. A clássica pergunta: você vai trabalhar ou só vai dar aula? Quem nunca ouviu essa, né? É triste, né? A sociedade não enxerga dar aula como um trabalho, tá? Oi, Sander Lear. Boa tarde, professora. Sou DE, mas sinto que não tenho estabilidade desejada. Ser docente, pesquisadora e coordenadora de curso é bem complicado. Isso que você está colocando entra um pouco naqueles problemas que a gente colocou, no estresse que a profissão pode gerar, né? Então a gente precisa pensar também um pouco nisso. Professora, estou na faculdade de Química, licenciatura, eu poderia atuar como química responsável de algum produto? Aí precisa verificar com o conselho, né? Aí depende de outros fatores, tá, Larissa? Para você ser responsável técnico, aí precisa olhar, possivelmente pelo fato de você não estar formada, você não tem CRQ ativo ainda. Então, possivelmente não, mas isso é algo de se ver com o conselho. Acompanho seu canal e sinto-me motivada a continuar ajudando os alunos a fazerem diferença. Gratidão, que bom, fico muito feliz. Eu terminei meu mestrado ano passado e agora estou me dedicando à escrita de artigos, trabalhar com novas mídias. Meus para o doutorado foram adiados pela pandemia, né? Eu acredito que sejam os planos. Quero pensar também em um projeto bem bacana. Então é isso, né, pessoal? Eu acho que vocês mesmo colocaram aí quanto é difícil, né? A gente entrar dentro de uma universidade, né, como um professor
com regime de dedicação exclusiva. Isso que a gente até teve um aumento, né, há alguns anos atrás, das universidades públicas aqui no Brasil. Então, dependendo do ano de formação da pessoa, até aumentou um pouco essas possibilidades, mas é um caminho difícil e é um caminho que a gente precisa estar sempre atualizado, né? Isso é importante, tá? Pode ter mais de um doutorado? Sou iniciante no curso. Pode ter mais de um doutorado, sim. Mas um só já é uma grande bagagem, né? Para que você preste um concurso desse tipo, um doutorado é o suficiente, tá? Mas existem pessoas, sim, que já fizeram doutorados em áreas diferentes, mas enfim, né? O que eu recomendaria, muitas vezes, é que você tenha um doutorado e que você quiser se aprofundar, você pode fazer pós-doutorados, né? E pode fazer pós-doutorados até em áreas diferentes, tá? Mas, voltando aqui, né, pessoal, a gente fala, o nosso sistema, né, de certa forma, o nosso sistema educacional, de certa forma, ele não favorece muito para que a gente atinja essa estabilidade financeira, né, o tradicional. Mas o que é estabilidade financeira? É ter a mesma renda, independente do cenário econômico? É todo mês eu ter o mesmo salário? Depende, né? É ter condições financeiras para as necessidades básicas? É ter condição financeira para a necessidade básica e ainda ter lazer, né? Poder fazer o que gosta? Ou é você ter um ambiente de trabalho que não seja tóxico, né? Como a gente mencionou, que tem muito, seguro e que permita você ter as suas necessidades básicas. E aí eu tenho certeza que vocês têm respostas diferentes para essa pergunta, né? E eu falo isso, ter a mesma renda, para mim, não necessariamente é estabilidade financeira. Porque não adianta só eu ter uma renda baixa, né? Que não vai pagar muitas vezes as contas que você vai ter ao longo do mês, ou que não vai te permitir fazer uma coisa diferente ali de vez em quando. Então, ter a mesma renda não é necessariamente sinônimo de estabilidade financeira. Pode ser que para algumas pessoas sejam, tá? Tem gente que está só preocupado com necessidade básica, né? E para mim, tá? Isso eu foco muito no que eu importo, né? Para mim, o ambiente de trabalho, né? Essa questão de preocupação com a saúde, isso para mim é algo que eu levo muito em consideração, né? Então, não é só a renda, mas é toda aquela atmosfera que você está envolvido e você realmente sentir que está contribuindo, tá? Quando você mencionou a Universidade Federal do ABC, me lembrei que lá tem um curso que eu indiquei para uma ex-aluna minha que está no curso que me interessa demais, de neurociência. A Federal do ABC tem mestrado em neurociência, mestrado e doutorado em neurociência. É uma das poucas no Brasil. Se eu não me engano, no Rio Grande do Norte também, tá? Não sei se é no Rio Grande do Norte ou no Ceará, mas no Nordeste também tem, tá? Em neurociência. É legal vocês falarem isso por isso. Existem algumas cursos de pós-graduação, tá? No Brasil, de neurociência. Na Santa Casa tem, aqui em São Paulo, na PUC do Rio Grande do Sul também tem, tá? Mas a nível de mestrado, são poucas. A Universidade Federal do ABC é uma delas, tá? Mas vamos pensar aqui um pouquinho, né, pessoal? O que é estabilidade financeira? E aí eu volto para vocês outros conceitos que me chamaram mais a atenção, né? A Marília está colocando, graduação também, né? A Federal do ABC, para quem não conhece, tem uns cursos bem diferenciados, né? Ela tem até a questão da grade, né? A grade é montada de uma forma diferente e também a questão do calendário, né? Eles fazem por quadrimestre, se eu não me engano, é um pouco diferente. Então, tem muita coisa fora do tradicional lá na UFABC, né? E neurociências é um dos pontos que eles estão levantando lá, né? Obrigada aí, Marília, pela contribuição, tá? O que é estabilidade? Eu trouxe para vocês outros conceitos que, para mim, são mais profundos e eu acho que reflete um pouco no que a gente está falando, né? E essa é uma frase que me chama muita atenção.
que estabilidade é você saber lidar com a instabilidade. E eu acho que isso reflete muito a pandemia, né, pessoal? Porque muitas pessoas que às vezes tinham até uma renda, né, fixa aí, mas características, também tiveram dificuldade para lidar com o novo, né? Porque nós tivemos uma grande mudança num curto intervalo de tempo com a pandemia, tá? E isso, de certa forma, a maneira como nós lidamos com essa situação instável mostra o quanto, né, que nós estamos desenvolvidos emocionalmente falando para lidar com isso, tá? Então, aqui eu coloquei algumas frases que me remete à estabilidade de uma forma mais profunda, né? O próprio Charles Darwin falava: não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas é aquele que mais se adapta a mudanças. E o que é instabilidade? Instabilidade são as coisas mudando o tempo todo. E é muito interessante, eu gosto muito dessa frase do Darwin, porque quando eu comecei a estudar neurociências, né, a função do nosso sistema emocional é nos adaptar a mudanças, né? Então, tem pessoas, né, isso não estou falando só do ser humano, o sistema emocional, ele existe, né, em aves e mamíferos, né, e é uma forma, inclusive, quando a gente fala da seleção natural, né, que é a teoria aí de Darwin. Então, vejam isso, né, quando a gente fala em inteligência, eu remeto muito a conhecimento técnico. Tem muitas pessoas que têm conhecimento técnico, que têm muito domínio, e mesmo com tudo isso, não consegue se estabilizar. Então, as questões emocionais, a maneira como a gente gerencia as nossas emoções tem um impacto muito grande. Por quê? Porque se eu tenho crise de ansiedade, se eu tenho medo, se eu fico estressado, se eu fico com raiva, aí a gente volta lá para aqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês. Quando você aciona o seu sistema de luta ou fuga, você não tem racionalidade. Você não consegue pensar de uma forma racional. Você age por impulsos. E uma pessoa que está nessa condição, ela não age de forma sábia. Esse é o ponto chave. Então, se você se desestabiliza numa situação, né, realmente que precisa, né? Se a gente for pensar na pandemia, agora é o principal momento que a gente precisa agir sabiamente, né? Que a gente precisa pensar, que a gente precisa raciocinar e fazer as coisas como devem ser feitas. Nós estamos lidando com o novo. Então, eu queria remeter para vocês isso, alguns pontos relacionados à nossa evolução como ser humano. Essa outra frase também me chamou muito a atenção, que é do Henry Ford. Se dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, experiência e de competência. E o que eu vejo é que essas três frases, elas se relacionam, né? A partir do momento que a gente aprender a lidar com a instabilidade, que a gente aprender a se adaptar às mudanças, nós não vamos ter problemas, né, digamos assim, financeiros. Isso acaba sendo uma consequência da maneira como nós lidamos com os problemas. Esse é o ponto que eu queria tratar com vocês. Esses dias, para quem me acompanhou no YouTube, eu mostrei essa pirâmide aqui. É a pirâmide de Maslow, tá? Essa pirâmide, ela mostra, isso é um estudo, tá, pessoal? Ela mostra as necessidades humanas em função de prioridades, tá? Ou seja, qual é a primeira necessidade humana, fisiológica? Eu preciso comer, eu preciso tomar água, eu preciso dormir, eu preciso conseguir ter condições para atender essas necessidades fisiológicas para que eu consiga ter outras prioridades. A partir do momento que eu tenho tudo isso aqui muito bem atendido, a minha próxima prioridade é a segurança. Então, eu preciso ter
né? Eu preciso morar, eu preciso ter uma casa para dormir segura, num lugar seguro, eu preciso me sentir segura, eu preciso ter um trabalho que me dê segurança, eu preciso ter uma atmosfera que me dê segurança. E quando a gente fala em liberdade financeira, em ter um salário, né, em ter dinheiro para pagar as contas, né, falando de uma maneira um pouco mais clara, isso está relacionado com a segurança. A partir do momento que eu atinjo a segurança, aí vem os relacionamentos pessoais, a necessidade de pertencer a grupos e assim por diante, né? Necessidade de se envolver, de ter relacionamentos, que é o pertencimento, né? A partir daí, a gente começa a ir caminhando, né? Uma vez que eu consigo que aquela necessidade minha seja preenchida, eu começo a subir de nível e aumentando essas necessidades. E o nível mais alto é a autorrealização, ou seja, crescimento pessoal. Isso é uma necessidade humana, tá? Nós temos a necessidade de evoluir, de aprender, de crescer e de estar contribuindo, que aquilo que a gente está colocando ali, né, que o nosso trabalho esteja gerando resultados. Isso é autorrealização. Então, aonde eu estou querendo chegar, pessoal, é que a estabilidade, ela também envolve crescimento pessoal. Eu preciso chegar nesse ponto aqui, porque quando eu chego nesse ponto de autorrealização, eu consigo, né? A minha independência, a minha sabedoria, eu não vou conseguir agir sabiamente se eu não tenho segurança. E tem muitos professores que estão nesse nível aqui, ó, da segurança. Tem muita gente presa aqui. E se essa pessoa está presa aqui, como que você quer que ela evolua? Porque qual é a função do professor? Eu preciso de evolução constante. Eu preciso estar aprendendo constantemente, porque eu estou ensinando alguém, né? Eu estou fazendo com que o outro aprenda. Então eu preciso chegar nessa autorrealização aqui. E se eu não chego nessa autorrealização, se eu não tenho segurança, se as minhas necessidades básicas, isso vale para qualquer coisa. Se vocês dão aula para crianças, adolescentes, por exemplo, você não vai conseguir fazer um menino aprender que passa fome, que tem necessidades básicas. Tudo isso faz parte do processo. Essas são as nossas necessidades humanas. E a partir do momento que a gente preenche uma, a gente começa a buscar pela próxima, até que eu chegue nessa autorrealização. Então, pessoal, estabilidade envolve crescimento pessoal, tá? Estabilidade envolve maturidade, envolve desenvolvimento pessoal, né? E essas estratégias também, até mesmo para a gente ter uma renda extra, está relacionado com isso, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. A Marília falando lá do quadrimestre, né? Marília, na UFABC. Uma colega me apresentou essa pirâmide e eu nem sabia que existia. Eu falava algumas dessas coisas nesse sentido, mas não sabia que existia algo comprovado. Existe sim, tá? É bem interessante a gente observar isso, né? Como que a gente precisa ir passando por esses níveis até chegar num nível maior. Então, todo ser humano busca a autorrealização. Todos nós buscamos isso. Mas, às vezes, você não está buscando isso de uma forma direta hoje, porque você ainda está preso em alguma dessas partes aqui da pirâmide, tá? Muito interessante essa pirâmide. Conheci no início da pandemia e tem me ajudado. Estou estudando um pouco todo dia. Muito bom, né? A gente... É isso que eu queria colocar aqui para vocês, né? O dinheiro... as questões financeiras, ela acaba sendo, né, uma consequência, tá? Preciso sair, mas termino de ver depois. Perfeito, Marília, tá? Termina de assistir depois e acompanha aí nos outros dias também, tá? Qual que é a saída então, né, pessoal? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? E a saída que eu vejo hoje é o empreendedorismo. E é isso que eu quero falar mais profundamente com vocês nesses 3 dias. Eu gosto muito dessa definição do Cortella de empreendedorismo, porque ele remete o empreendedorismo ao protagonismo, algo que a gente tanto fala hoje nos meios de ensino, né? Quando a gente, na própria BNCC hoje se coloca
né, em desenvolver o aluno protagonista, né? O que é ser protagonista? É ter iniciativa, tá? É buscar a solução ao invés de aguardar. Então, é aqui que eu queria colocar para vocês. Nós mostramos um sistema, ok? Cheio de problemas, tá? A gente discutiu aqui todo um sistema educacional que tá cheio de problemas, né? Falamos da problemática que nós temos como professor, do estresse, a gente tem aluno desmotivado, ou seja, a gente tem um monte de problema. E pensar no empreendedorismo é começar a buscar uma solução para esse problema sem ficar esperando que alguém resolva por nós. Porque, pessoal, essas instituições estão aí, né, há muito tempo e é assim que elas funcionam. Tanto a iniciativa pública quanto a gente for pensar na iniciativa particular, né? É assim que o nosso sistema educacional como um todo funciona. Então, a gente começar a buscar a solução, ir em busca, como que a gente pode resolver esse problema, tá? Ao invés de aguardar que alguém resolva por ele. Esse é o ponto-chave do empreendedorismo, tá? Existem outras definições, mas se remete muito a isso, né? Iniciar algo novo, fazer alguma coisa que ninguém tá vendo. Enquanto todo mundo tá preso naquele sistema tradicional, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? Para que a gente possa realmente, né, mudar isso, tá? Algumas definições remetem a criar riqueza para o indivíduo. Riqueza, valor, não é dinheiro, ok? Entendam isso. Valor, quando você consegue dar valor para alguém, não necessariamente você deu dinheiro para essa pessoa. Dar valor para alguém é causar uma mudança na vida daquela pessoa. Criar riqueza para alguém é você gerar um impacto na vida daquela pessoa. Pode até ser que as condições financeiras vão estar envolvidas no futuro, mas não é necessariamente isso, tá? E a definição mais simples de empreendedorismo é essa: capacidade de resolver problemas. E aí a gente volta para a frase do Cortella. O que é empreendedorismo? É tomar iniciativa, é ir em busca. Quem tem iniciativa e vai em busca é quem resolve os problemas e não aguarda a resolução deles. Esse é o pensamento do empreendedorismo. Conhecimento aplicado na resolução de um problema. Como que pensa um empreendedor? Ele pensa na solução. Ele entende o problema, tá? Ele entende o problema tem que estar muito bem definido. Mas ele não fica reclamando e buscando culpados. Ele vai focar na solução. O foco está na solução. E ele vai enxergar que problemas são oportunidades. Por isso que eu falo para vocês, o que eu gostaria de desenvolver hoje é uma mudança de pensamento. Enxerguem os problemas como oportunidades para que a gente possa aplicar o nosso trabalho e gerar valor para as pessoas. Esse é o ponto-chave. Problemas são oportunidades disfarçadas. E aqui eu vou levantar para vocês alguns problemas que não é a nossa realidade de professor, mas problemas sistêmicos, que fazem parte do sistema educacional. A gente tem um sistema educacional hoje, principalmente falando no ensino superior, tá? Que ele tem um custo muito alto e um tempo de formação muito alta. E uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é: não existe educação gratuita. Não existe, pessoal. Aí vocês falam assim: não, mas eu fiz a federal, eu estudei na USP, eu não gastei um centavo. Você não gastou um centavo. Mas houve um gasto para essa formação. Esse gasto pode ter vindo dos nossos impostos, enfim. Alguém paga essa conta. Eu não estou criticando isso, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Eu só estou mostrando como as coisas são. Não existe educação gratuita. Essa aqui é uma reportagem do Globo que ela mostra o custo de um aluno em uma universidade federal no ano de 2016, tá? R$ 3.129 por mês, tá? O que equivale a 37 mil aproximadamente por ano.
A conta considera a despesa total das universidades, incluindo com gastos inativos, tá? Muitas vezes a gente tem um problema nas universidades que é a evasão, né? O aluno entra e não se forma. E eu falo isso por mim. Eu iniciei a minha graduação em fevereiro de 2004. Haviam 75 alunos matriculados no período da manhã, no curso de licenciatura plena em Química e bacharelado, tá? À noite tinham mais 75. Essa minha turma de 75 alunos, após 5 anos, né? Eu fiz um curso de 5 anos, que é a licenciatura e o bacharelado integrado, tá? Após 5 anos, 19 alunos se formaram. E o gasto para a instituição, se forma 75 ou se forma 19, não muda muito, porque aquele professor, aquele espaço está sendo pago para formar aquelas pessoas. Se tiver 75 ou 19, o gasto é quase que o mesmo, tá? Então, não existe educação gratuita, gente. Alguém paga essa conta. Esse dinheiro pode vir do governo, dos nossos impostos, ou quem estuda em instituições particulares, esse dinheiro foi você mesmo que, né, trabalhou, juntou e pagou os seus estudos. Eu não estou criticando nada disso. O que eu estou dizendo é, o custo hoje para se estudar é alto. Seja qual for, seja no ensino público ou seja no ensino privado. É caro formar uma pessoa. E isso é um problema sistêmico, tá? Isso não é culpa minha, sua. O sistema é como o sistema funciona. E aí eu pergunto para vocês, será, tá? Será que, né? Eu sei que tem um monte de problema no nosso país. Vocês falam, mas tem corrupção. Tem tudo isso daí. Eu não tô discutindo a política, não, tá? Mas onde eu tô querendo chegar é, será que se a gente for oferecer educação pública para todas as pessoas, com esse custo aqui, será que é possível a gente chegar a esse nível? Né? De formar que todo brasileiro tem acesso à universidade e, além de tudo, ele fica 4, 5 anos, né, dentro dessa instituição, tá? Então, aqui são alguns pontos. Deixa eu ver aqui as mensagens. Cheguei a fazer enfermagem, mas não terminei. Tive uma aula de psicologia, mas ainda não tinha feito um paralelo com a vida de professora. Obrigada por esclarecer sobre esse assunto importante. Perfeito, professora, sobre a valorização, palestra excelente, obrigada. Concordo, professor, o dinheiro é consequência da dedicação e empenho, né? Isso aí, Flávio. A gente tem que pensar dessa forma, né? Pensar no nosso trabalho e o dinheiro vem como uma consequência. Formei no ano passado, fomos 9 formados no total. Quantos que entraram, Jéssica, nessa sua turma de 9? Coloca aí pra gente. Me formei em 2001, foram 9 de 40. Olha isso, pessoal, 9 de 40, né? Então, vejam isso, né? E às vezes, tem pessoas que às vezes não foram aprovadas no vestibular, não tiveram a oportunidade de cursar, enquanto outros desistiram, né? Então, veja como isso é caro, e eu não tô falando que isso não tô criticando, né? Muito pelo contrário, eu acho que o desejo é que mais pessoas tivessem uma excelente formação, porque nós precisamos de profissionais, e isso eu estou falando como sociedade, né? Eu pensando em mim como um membro da sociedade, na minha pessoa como um membro da sociedade, eu preciso de profissionais. Então, é super interessante que nós tenhamos pessoas formando, não é só entrando na universidade. Precisa ter gente saindo, e gente saindo capacitada. Esse é outro ponto, né? Olha a Jéssica falando, 50 pessoas entraram, 9 pessoas se formaram, tá? Então, esse é um problema sistêmico, tá, pessoal? Quando eu falo sistêmico, né, o nosso sistema de ensino foi construído assim. Não é, o meu trabalho em si não vai mudar isso, é como o sistema funciona, tá? É isso que eu quero colocar para vocês. Outro problema que a gente tem que é sistêmico, todo mundo tem que aprender igual, todo mundo. Eu não considero que as pessoas são diferentes, todo mundo é igual. Eu tenho uma educação padronizada, eu tenho currículos montados e todos precisam aprender desse jeito. Eu não considero os perfis de comportamento dos alunos. E os perfis de comportamento dos alunos refletem na forma como ele é motivado e como ele aprende, né? Quem não sabe do que eu estou falando, tem uma aula aí no YouTube que eu falo um pouquinho sobre os perfis de comportamento. Mas isso aqui é um ponto-chave que eu preciso considerar,
tá? E a nossa educação, ela vem lá do século XVIII, da Revolução Industrial, no qual a escola foi montada para atender às necessidades da indústria. Por isso, um sistema fechado, com currículos montados, né? Tudo padronizado. E aí a gente padroniza uma coisa para pessoas, e as pessoas são diferentes. Elas não são só diferentes de perfil, como elas são diferentes de histórias, de necessidades, né? Nós somos diferentes. E dependendo do perfil de comportamento que eu tenho, eu me motivo de forma diferente. E eu costumo dizer para você que esse perfil de comportamento, que é o analista, que é aquele aluno que faz tudo que o professor pede, que entrega tudo muito caprichado, ele não é o melhor aluno. Ele só é o aluno que o perfil dele se adequa mais ao nosso modelo de ensino. Isso representa que o nosso modelo de ensino ele é falho, porque eu não atendo muitas vezes a todos os perfis de aluno. Eu tenho aquele aluno que adora se comunicar. Ele tem as limitações, ele tem as dificuldades dele, mas ele adora se comunicar. E isso não é valorizado. Ninguém aprende a fazer apresentação, ninguém aprende a falar em público, ninguém aprende a trabalhar em equipe, ninguém desenvolve outras habilidades além de conhecimento técnico dentro da escola e dentro da universidade. Então é isso que a gente precisa considerar. As pessoas não são iguais. Eu não posso padronizar algo, né? Mas isso é sistêmico, né? Isso tá dentro. Eu posso até melhorar isso como professora, né? Em meio de como atividades que eu coloco, de eu tentar valorizar um pouco os perfis de comportamento de cada indivíduo e considerar que eles aprendem diferente. Mas o sistema ele é fechado, ele já considera que eu aprendo, né, dessa forma, né? Olha o pessoal colocando, iniciei a graduação em 2013, uma turma de 50, até hoje 4 se formaram. Gente, é muito baixo o número de alunos que se formam. E tanto no público quanto no particular, a gente observa isso, tá? Então, isso é muito complicado, né? Ó, e alguns desses nem seguem carreira. Nós vamos falar de outro problema agora, né? Então, além do perfil, a gente tem uma valorização muito grande no diploma e pouco no conhecimento. Essa é uma matéria da BBC que fala assim, diploma é inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalhos na sua área? Que é o que a Jéssica está falando. Nós ficamos 4, 5 anos dentro de uma universidade e a gente só está aprendendo conhecimento técnico, conhecimento não relacionado, né, às realidades de trabalho. Não estou generalizando, mas a maioria é assim, tá? E nós não aprendemos outras habilidades que são importantes, como trabalho em equipe, inteligência emocional, resolver problema, falar em público, criatividade. A gente não aprende isso. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, o mercado exige isso. E eu não estou falando aqui só de formação de professor, não, pessoal, que é geral. É todas as profissões. O mercado vai te exigir coisas que a faculdade não te ensinou, não. E aí, como é que você faz? E aí a gente vê hoje, né, as pessoas, elas estão dentro de um sistema que valoriza a nota, né? A nota não mede nada. Às vezes o aluno que tem a melhor nota não é o que vai ser melhor colocado no mercado. Eu não estou dizendo que o diploma não é importante, né? Nem que as formações não são importantes, né? Mas o diploma ele tem que ser uma consequência e não uma finalidade. E a maioria dos alunos, quanto vale? Vale nota? Vale pontos? Não faço, né? Eu quero meu diploma, né? Eu quero passar de ano. Eles não querem conhecimento. E todo o sistema, ele é feito nisso, porque o que mede, né, ele ali? O que diferencia um aluno do outro na escola ou na universidade? A nota que ele tira, né? Se ele passou ou não de ano. A gente não valoriza outras habilidades. E aí que tá o desenvolvimento. A gente precisa mudar isso, né? Eu preciso desenvolver uma pessoa de modo integral e não pensar exclusivamente, né, em conhecimento técnico. Tem um livro, pessoal, que ele chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele aponta muito isso. Existem estudos que mostram que 20% do nosso sucesso depende de conhecimento técnico.
Ou seja, a escola nos prepara para 20% dos resultados que a gente vai ter. E os outros 80%? Os outros 80% estão relacionados a comportamento, a inteligência emocional, a outras habilidades que não são técnicas. Então, aqui a gente tem um problema sério, a gente tem hoje, né, um grande número de pessoas diplomadas, com diplomas, mas que não estão preparadas, e essas pessoas não estão conseguindo trabalho, tá? Deixa eu ver. O ensino é igual, mas os alunos são diferentes. Aprendi que cada pessoa é um universo, ou seja, são muito diferentes. Perfeito, é isso mesmo. Já tentei deixar a profissão. Ao longo de 24 anos de sala de aula, o meu maior incômodo era a estabilidade no emprego. Né? É o que a gente está apontando aqui hoje, mas eu quero mostrar para você, Fábio, que existe uma luz no fim do túnel, tá? Quando percebi que era uma empresa e que eu deveria investir alto em mim, a minha empresa, Fábio Pinto, cresceu e hoje tenho missão, visão com uma empresa comum. Parabéns, é isso aí que a gente precisa desenvolver. Cada vez mais invisto em mim, mostro o quanto sou importante para escolas, para os meus alunos e para os meus colegas, né? Oi, Mônica, boa tarde. O meu problema é segurança. Já fui assaltada na escola, por muito tempo trabalhei com medo, não consegui evoluir a pirâmide e esclareceu o que eu passei por muito tempo, talvez até hoje. É isso mesmo, Aninha, né? A segurança é importante. Como que você quer dar uma boa aula se você não tem segurança física para estar naquele lugar, né? Então, são problemas e a gente precisa começar a pensar agora em estratégias, né, de como sair desses problemas, né? E aqui, pessoal, um outro problema que eu coloco para vocês, em função do nosso sistema educacional, tá? É o lugar que a gente nasceu, o lugar que eu moro, né? Hoje, com o ensino remoto, existe outro problema de acessibilidade de tecnologia, né? Mas pensando em relação, né, ao ensino tradicional, eu nasci numa cidade no interior do estado. Muitas vezes, se eu quisesse estudar, eu tinha que ir para a capital ou para uma cidade melhor, né? E a mesma maneira quando a gente pensa num professor. O professor, ele não vai prestar concurso, muitas vezes, para trabalhar numa cidade pequenininha lá no interior do Brasil. Ele vai querer prestar concurso para trabalhar em cidades que vão oferecer uma qualidade de vida melhor para ele. Então, esse sistema, de certa forma, ele vai fazer com que as regiões mais desenvolvidas se desenvolvam mais e as regiões mais pobres continuam sendo as regiões mais pobres, né? E além disso, a gente tem limitações geográficas, né? Eu, por exemplo, para eu chegar muitas vezes até a Universidade de São Paulo, eu levava 2 horas no trânsito, né? É longe? Não, não é longe, mas existe um problema de deslocamento para quem mora numa grande metrópole como São Paulo, né? E não é um problema só de São Paulo, tá cheio de cidades grandes no Brasil que tem problema com deslocamento. Então, eu não posso... A gente faz parte de um sistema que favorece pessoas que moram em locais que são mais desenvolvidos, vão ter mais acesso à informação, vão ter mais acesso à escola. Isso é um fato, né? Então, esses 4 itens que eu mostrei para vocês, esses 4 problemas que eu coloquei agora para vocês, não são problemas que eu, como professora, sou a causa raiz, não são problemas que eu tenho a ferramenta para mudar. É um problema do sistema. Por mais que eu faça um excelente trabalho, o sistema funciona dessa forma, né? E aí a gente pergunta, mas como que a gente pode mudar isso, né? Como que eu posso fazer isso diferente? O empreendedorismo é um caminho. E aí eu pergunto para vocês, mas por que alguém vai pagar, né, por um curso online ou por aulas particulares se todo o conteúdo está disponível na internet, né? E a resposta está na entrega de valor para essas pessoas. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que está na internet. Por quê? Porque agora eu tenho uma mentalidade de um empreendedor. O que é um empreendedor? A pessoa, o aluno, ele me contratou ou eu vou criar um curso, tá? No qual esse curso, ele não vai tratar química de modo tradicional. Esse curso, ele vai trabalhar um problema em comum a um grupo de pessoas. Esse é o ponto-chave. Eu vou fazer com que aquelas pessoas assistam o meu curso
ou então que façam aulas particulares comigo e eu vou trabalhar a causa raiz que está fazendo aquela pessoa não aprender. É isso que é a grande diferença. Por isso, se eu vou trabalhar com aulas particulares, não tem como dar uma aula padrão. Cada indivíduo é um indivíduo e eu preciso entender aquela pessoa e tratar os problemas daquela pessoa, tá? Isso é super importante. É isso que a gente precisa começar a pensar. Entregar valor é você resolver um problema de alguém, é você mudar a vida de alguém. E a pessoa que vai te procurar aqui não é aquela pessoa que necessariamente ela quer um diploma, ela quer um certificado, não, ela só quer que o seu conhecimento ajude ela a resolver alguma coisa. Pode ser passar no Enem, né? Pode ser uma pessoa que tem dificuldade dentro do sistema tradicional, por conta de um perfil, ela não consegue. Pode ser pessoas que têm problemas de comportamento, pessoas que têm problemas emocionais, e aí eu preciso pegar a causa raiz do problema que está levando essa pessoa a não aprender e fazer um curso ou criar aulas montadas dentro daquele problema. Isso é entregar valor. Isso é fazer com que o outro enxergue o seu valor. E quando eu volto lá para aquela fase do Cortella, em que nós, como protagonistas, podemos resolver o problema, é no pensamento que os indivíduos, a mudança vem dos indivíduos. Quem é o indivíduo? Eu, você, nós, professores. Se a gente quer mudar como esses problemas sistêmicos estão acontecendo, não adianta eu esperar do governo, eu esperar de grandes instituições essa mudança. Essa mudança ela pode vir de nós. E como ela vem de nós? Eu começar a criar cursos, eu começar a criar conteúdos, a criar aulas que mostrem o meu valor para as pessoas, o quanto aquilo que eu sei pode impactar a vida delas. Ninguém vai comprar um curso seu tradicional de química, porque isso tá no YouTube de graça para ele. Ele não vai comprar. Não tem por que ele comprar. Mas ele vai comprar quando você trouxer alguma coisa que trabalhe a causa raiz do problema que ele tem, né? Então, como é que eu posso ter essa renda extra, ter essa estabilidade financeira, né? Quando eu aplico o meu conhecimento na resolução de um problema de alguém. Esse é o ponto-chave. Ai, gente, eu tô ensinando química. Ninguém quer aprender química. Ninguém quer. Sinto lhe dizer isso para vocês, mas é verdade. O que a pessoa quer é o benefício que ela vai ter ao saber química. Isso vale para qualquer coisa. Ninguém quer aprender inglês. O que a pessoa quer é o benefício que o inglês vai trazer na vida dela. Ela poder fazer uma viagem, se comunicar, se envolver em culturas que ela não teria essa possibilidade sem falar inglês, tá? Então vejam isso. Ninguém quer, pessoal, fazer regime. Ninguém quer, é chato fazer regime. O que eu quero é emagrecer, é ter um corpo bonito, é ter saúde. Eu não quero fazer abdominal. O que eu quero é o resultado disso. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Eu não vou vender nada dentro do que... Eu não vou vender um curso. Eu vou vender uma transformação para alguém. Seja uma aula particular. Eu vou vender uma transformação. E a internet, ela vai te ajudar a escalar isso. Tá? Com a internet, você pode começar a ensinar coisas de qualquer lugar do mundo. E você pode ensinar para pessoas de qualquer lugar do mundo. Desde que ela fale a sua língua. É só essa a limitação, né? E esses cursos, por mais que a gente possa falar, mas o aluno ele vai pagar por isso. Não existe educação gratuita, não existe, tá? Isso é um ponto. Ele vai pagar, mas essa educação que a gente está falando é muito mais barata do que tudo isso que a gente está colocando aqui. Por mais que eu tenha investimentos envolvidos, os investimentos é muito menor do que o custo tradicional. E quem vai ser responsável pelo valor? E quando eu estou falando de valor, agora não é dinheiro, né? Não estou falando do valor do curso, mas o valor que você vai dar ao aluno. A valorização. Quem vai ser responsável pela valorização? Você, professor, né? Você consegue mudar essa valorização. Porque com o empreendedorismo, você pode não fazer parte mais do sistema
convencional. Porque dentro daquele sistema é o que a gente está conversando. Eu ganho por hora aula, eu presto concurso depois de não sei quantos anos, enfim, tem toda uma questão. Não estou criticando, tá, pessoal? Se você quer fazer parte do sistema, não estou criticando, não é isso. O que eu estou mostrando é que existe outras possibilidades. E se eu quero fazer diferente, né? E o Flávio falou de missão, de valores. Isso é um ponto-chave no empreendedorismo. O empreendedorismo, ele te dá liberdade. Liberdade para você trabalhar aquilo que você acredita, para que você trabalhe a sua missão, para que você trabalhe os seus valores, tá? Quem tiver aí curiosidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Rapidamente, não quero tomar tanto tempo de vocês. Eu vou entrar aqui, pessoal, na Hotmart, tá? A Hotmart hoje, ela é uma plataforma. Deixa eu só ver se vocês... Tá aqui, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, pessoal, o site da Hotmart? Digita um aí para mim no chat, só para eu saber se vocês estão vendo, por favor, tá? Então, ó, aqui a gente tem o site, tá, da Hotmart. Hoje, você pode fazer um cadastro aqui, tanto para aulas particulares, quanto para oferecer cursos, tá? Mas a gente tem aqui uma infinidade de cursos, né? Ó, vou até clicar aqui, ó, comprar um curso. Vamos ver o que vai aparecer, tá? A gente tem uma infinidade aqui de cursos, né? Ó, aqui ele coloca, ó, fitness, gastronomia, investimento, saúde, né? Enfim, a gente tem várias opções, olha. Inclusive, não são só professores que estão ensinando dentro dessas plataformas digitais. A gente tem pessoas que sabem algo, não precisa só dentro do mundo acadêmico, e essas pessoas estão montando cursos, né? Ó, cursos de costura para iniciante. Enfim, a gente tem um monte de coisa, né? Se vocês fizerem uma busca, deixa eu ver aqui com química, o que aparece, né? Vocês vão ver uma infinidade de cursos online, né? Que vocês podem estar montando. Olha aqui, olha, Química da Beleza, Química Geral para cabeleireiros. Veja como esse curso, eu nem não vi o curso, tá, pessoal? Não tô fazendo propaganda de nada, mas só para vocês entenderem como isso trabalha um problema, né? A gente sabe que hoje os cabeleireiros têm muita química envolvida aí nos processos, né? E eles não têm formação de química. Os cursos de cabeleireiro praticamente não têm, é um conhecimento muito pobre de química. É uma deficiência, é um problema, assim, dentro daquela formação, né? Então, só para vocês observarem, né? Olha, tem muita coisa, não? Curso de aromaterapia, química online, química completa pro Enem, né? Tem muita coisa que aqui eu só estou mostrando para vocês algumas possibilidades. E quando você trabalha com cursos, por exemplo, gravados, né? A questão a quantidade de alunos que você pode atingir aí acaba sendo infinita, né? Então, é interessante aqui. Esse daqui do cabeleireiro, eu acho que ficou nítido essa questão que eu tô falando para vocês. Como que a gente aplica o nosso conhecimento para a resolução de problemas, né? Que outros profissionais estão precisando de química, né? Ou então, se você é mestre, se você é doutor, por exemplo... talvez você tenha um conhecimento de uma técnica analítica, por exemplo, eu fiz o meu doutorado com cromatografia, né? Um exemplo só, tá? E aí eu falo para vocês, quais são os problemas que nas empresas tem hoje dentro da cromatografia? Como que o seu conhecimento pode ajudar isso? E aí você pode trabalhar com consultorias, né? Isso pode ser presencial, né? Você pode oferecer treinamentos para empresas, tá? E pode ser presencial, como pode ser online, né? O online faz a gente atingir muita coisa. Então, são cursos, pessoal. Quando a gente fala dentro do empreendedorismo, não é que você vai montar uma faculdade de química, não é isso. É você criar cursos que vão ajudar pessoas que têm deficiência no conhecimento químico para resolver um determinado problema, né? Então, veja
Veja, por exemplo, um cabeleireiro saber química. O quanto será que isso agrega no trabalho dele? E quando eu falo em agrega, é melhorar os resultados dele com o cliente dele lá. Isso é valor, né? Isso é você dar valor para as pessoas, tá? Então, é dentro desse aspecto. Existe um sistema educacional falho, que as pessoas passam por esse sistema e saem com vários problemas e deficiências. Então, essas plataformas online e até mesmo as aulas particulares, né, é uma forma de você começar, né, a ajudar essas pessoas. Não precisa ser necessariamente por meio de um curso, pode ser por meio de aulas particulares. Eu sei que a Hotmart hoje tem um sistema de aulas particulares também, que você pode fazer pela plataforma. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a plataforma já faz o pagamento, né? Ela faz esse compromisso entre você e o cliente, né? O aluno, vamos se dizer. Agora, você não precisa estar cadastrado aqui, você pode dar aula particular com o Google Meetings, com o Zoom, com o Skype, não necessariamente eu preciso fazer parte disso, mas é começar a pensar por esse modo, né? E se você pensar na escalabilidade disso, isso pode trazer um retorno financeiro muito bom, tá? Porque aqui a gente não tem limites aqui em relação ao quanto que eu posso atingir, né? Para quem está começando, a gente vai falar disso depois, mas eu recomendo vocês começarem com aulas particulares ou com consultorias individual. E à medida que vocês vão crescendo, né, começar a implementar aí até chegar em cursos, né, cursos mais elaborados online. Até porque existe toda uma tratativa, né, de você começar a usar redes sociais, tem todo um processo que você precisa começar a construir dentro do mundo online. Mas aqui existe uma possibilidade muito grande, né, e uma possibilidade de gerar valor, né, de você criar o seu valor, de você começar a mostrar para as pessoas, né, o quanto que o teu conhecimento ele pode estar ajudando as pessoas, né? E esse acho que acaba sendo o ponto-chave, em que você começa a ser responsável pela sua valorização. Então, todos esses cursos, né, que são oferecidos hoje online, não são cursos de formação, tá? Não é nesse sentido. São cursos no sentido de resolver problemas. Consultorias particulares, aulas particulares e cursos que trabalham uma problemática em comum de um grupo, tá? Então, recapitulando aqui o que a gente conversou, né? Nem sempre o concurso público, ele é uma garantia de estabilidade. Se você é concursado e você está no regime horista, não necessariamente você tem estabilidade. E aí também tem outras questões emocionais, né? O professor horista, ele tende a ter mais estabilidade financeira no setor público do que no privado, né? Mas também ele precisa encher aí a semana dele de aulas, né? E eu gosto de falar muito dessa questão também de educação financeira, que isso é um ponto que nós não tivemos na escola, né? O nosso sistema de ensino não nos traz muito conhecimento sobre educação financeira. E eu até preparei um presentinho aqui para vocês em relação a isso. Já vou mostrar, tá? Mas só para a gente concluir. A adaptação às mudanças, né? E a questão de trabalhar as nossas habilidades emocionais e cognitivas é um ponto-chave para que a gente consiga chegar à estabilidade, né? Eu preciso me desenvolver como ser humano, tá? E empreender é uma forma do professor de mostrar valor e de começar a monetizar o seu conhecimento, né? E isso pode ser uma renda extra, como com o tempo pode ser sim uma forma de vida, tá?